gostaria de começar esse momento aqui com vocês fazendo uma pergunta. Quem aqui realmente se considera uma pessoa criativa? Levante a mão. Olha, temos ótimos resultados. Eu sempre gostei de fazer essa pergunta para os meus amigos. E da última vez que eu fiz essa pergunta, entre 12 jovens do ensino fundamental ao médio, apenas 2 deles se consideravam pessoas criativas. No começo, pensei que fosse por baixa autoestima, ou talvez modéstia, mas hoje eu penso diferente. Eu penso que todos nós aqui temos o mesmo potencial de ser criativo. E para provar isso, nós vamos fazer uma viagem no tempo, passando pelo passado, o presente e o futuro, descobrindo a maior habilidade do ser humano. Espero que vocês aproveitem essa viagem comigo e vamos começar. Estamos no passado, há 2 milhões de anos atrás. Nós estamos na época em que o ser humano deu seu primeiro passo. Para ser mais específico, o Homo habilis, aquele que deu o primeiro passo para a criatividade. Ele quem usou as primeiras ferramentas de pedras lascadas, que caminhou pela África Ocidental. Foi ele quem começou nossa história. Mas o que eu quero falar aqui vai mais fundo que as ferramentas dele. Vai mais fundo que a história dele. O que eu quero falar aqui é como o ser humano conseguiu chegar aqui hoje sem ter nenhuma habilidade esplendorosa física. O ser humano é fraco. Isso não é um mistério para ninguém. Nós não temos garras, nem presas, nem caços para nos proteger. Mas nós temos outra coisa, que é a criatividade. Ela é quem mudou todo o nosso destino e fez a gente chegar aqui onde está. Pois com a criatividade, nós conseguimos superar qualquer dificuldade do ser humano. Com a criatividade, nós conseguimos criar lanças, criar escudos para nos defender. Com a criatividade, nós conseguimos dominar toda a evolução e o conceito de seleção natural, conseguindo sobreviver em qualquer era, em qualquer lugar. E hoje, nós estamos aqui, no presente, 2 milhões de anos à frente. E o ser que dominou a evolução e dominou todo o conceito de seleção natural está negando sua própria habilidade. E digo mais, nós perdemos criatividade todos os dias na escola. E é esse o ponto que eu quero chegar. Nós estamos na era da informação. Com um clique, somos capazes de obter qualquer informação que a gente quiser. Mas nós nunca estivemos tão acomodados. Vocês já perceberam? Nós temos tudo para ser grandes, mas nós continuamos pequenos. Eu vou explicar o porquê. Na escola, nós aprendemos que todas as nossas perguntas têm uma resposta. Porém, essa resposta quase nunca vem do nosso raciocínio. Vem sempre de um livro com páginas prontas e acabadas, que até seria muito útil para as pessoas autodidatas. Mas nós sabemos que esse sistema não colabora com as pessoas autodidatas, uma vez que o resultado vai ser sempre o mesmo. Do que adianta eu passar a noite estudando, lendo de fato o livro, se eu esperar o professor corrigir no quadro, vai dar o mesmo resultado, eu vou acabar com a mesma nota e um pedaço de papel. E nós caminhamos agora para o futuro. O que será de nós se nós continuarmos assim? Na nossa sociedade atual, nós somos criados com pequenas engrenagens em um grande relógio. Nós somos criados não como humanos, mas como máquinas. Nós somos criados para fazer o papel de uma máquina. Vocês já perceberam isso? Uma máquina conseguiria perfeitamente fazer o que a gente faz. Vá até o livro, busque a resposta da questão e anote ela. Não é um sistema muito criativo, eu considero. E o que isso vai nos gerar no futuro? O futuro é um grande mistério para a gente. Eu imagino que nós vamos acabar com pessoas completamente sedentárias, acomodadas, dominadas pelo nosso próprio sistema de relógio. Nós vamos acabar sem função social, deixando que a tecnologia ocupe todos os nossos cargos. E nós vamos acabar com a escola sendo um mero resquício do que um dia nós fomos. Mas isso é um futuro distópico. Eu prefiro acreditar diferente. Eu prefiro acreditar que nós conseguimos mudar isso. A criatividade, o que eu aprendi estudando tanto sobre a criatividade, é que ela não morre. Ela pode até ser acomodada, ela pode até ser jogada para baixo, mas ela nunca vai morrer. Por quê? Porque ela é a nossa maior habilidade. Ela é o que nos define como seres humanos.
Nós não somos seres humanos porque andamos de pé. Nós não somos seres humanos porque fazemos armas. Nós somos seres humanos porque nós somos criativos. É por isso que nós somos seres humanos. E o que eu aprendi com isso, como eu posso provar que a criatividade nunca morre? Eu vou contar um pouco da minha história. Há um ano atrás, eu estava vivendo em uma rotina um pouco monótona. Ela não tinha nada de cor. Eu acordava às 7 horas da manhã, ia para o colégio, um colégio integral, e passava o resto do meu dia lá. Chegava em casa e, para ser sincero, eu não sentia que eu aprendia nada. Eu ia para o colégio, passava o dia lá, novamente, e não sentia que eu aprendia alguma coisa. Eu ficava nesse looping. Era uma rotina bem depressiva, bem, sabe, preto no branco. Mas algo mudou tudo isso. Tudo começou com uma pequena tarefa de português da minha professora Vera Lima. Ela pediu para que nós fizéssemos crônicas. Nós escrevêssemos uma historinha boba só para desenvolver nossa habilidade em português. Eu achei a ideia muito interessante. Cheguei em casa, comecei a escrever, sabe, louco. Eu estava adorando a ideia de escrever. Eu passei o final de semana inteiro só escrevendo. E quando chegou na segunda, que eu estava louco para apresentar a minha história para a professora, eu cheguei lá e eu notei que só de uma sala de 30 alunos, só 5 tinham escrevido. E o pior, desses 5, só eu tinha passado de uma página. Foi aí que eu notei que tinha algo de errado com a gente. Por quê? Por que todo mundo não conseguiu fazer isso? Eu cheguei em casa e eu decidi uma coisa. Eu não ia mais ser passivo desse sistema. Eu não ia mais simplesmente ir para a escola e completar tarefas e voltar para casa. Eu ia tentar fazer algo diferente quando eu chegasse em casa. Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, escrever e escrever. Página após página. Todos os dias eu escrevia. E eu encontrei a minha paixão nisso tudo. Eu comecei a escrever e eu não parava mais. Eu passei muito tempo escrevendo. E eu tirava inspiração do próprio colégio. Afinal, de que canto eu ia buscar inspiração? Se eu passava o dia inteiro lá, não tinha mais lugar nenhum para eu ir. Sabe aquela tarefa de português sobre os fonemas? Eu transformei ela nas próprias linguagens do meu mundo imaginário. Aquela tarefa sobre a África, de geografia, eu usei os conceitos dela para fazer os meus próprios continentes, sabe? Meus próprios continentes desse mundo fantástico. E aquela aula de ciências sobre a tabela periódica, eu usei ela para criar meus próprios elementos do meu mundo imaginário. E com isso, eu fui criando o que dá para chamar de meu primeiro livro. Talvez um dia ele seja até publicado. Já faz um ano que eu estou nessa jornada. Mas o ponto aqui não é como eu consegui dar a volta por cima e com a minha criatividade eu consegui escrever um livro, sair desse sistema, não. O ponto aqui é que até mesmo o sistema que bota a nossa criatividade para baixo, que nos transforma em pequenas engrenagens, até mesmo esse sistema consegue fazê-la voltar para o lugar onde ela pertence. E como nós fazemos essa criatividade voltar? Nós precisamos disso. O mundo não foi feito para nós sermos máquinas. O ser humano não aguenta isso. Não é à toa que muitos jovens passam o dia inteiro sem um propósito, sem algo para fazer, porque eles foram domesticados nesse sistema de engrenagens, onde você apenas completa tarefas e não consegue fazer nada por si próprio. Mata seu autodidatismo. Como é que a gente faz para recuperar essa criatividade que hoje está tão rara? Eu acredito que a criatividade é uma habilidade tão forte que ela não precisa de muito. Tudo que a gente precisa é de uma mão amiga, de um professor. Uma pergunta bem feita, uma tarefa bem elaborada, uma aula feita para que a gente não copie as respostas do livro, mas que a gente entenda e procure as próprias respostas do nosso próprio raciocínio. Não precisa de muito. A criatividade ela funciona por si só. A gente não precisa dedicar toda uma matéria para isso, não. Só uma pergunta já ajuda. Uma pessoa que está com a criatividade quase lá só precisa de um empurrãozinho, sabe? E talvez uma pessoa com a criatividade que está quase lá e só precisa de um empurrãozinho seja o próximo gênio que vai salvar a humanidade de mais um apocalipse que a gente tanto pensa que vai acontecer. O que eu quero dizer aqui hoje, é que a criatividade ela não morre,
mas ela consegue ser pausada. A gente precisa de uma ajuda para trazê-la de volta. Essa ajuda pode vir dos professores, claro, mas uma sugestão que eu tenho, que eu acho que pode servir muito bem, são os clubes TED-Ed, que me influenciaram a estar aqui hoje, que me deram essa grande oportunidade de estar falando para vocês, essa oportunidade magnífica. Os clubes TED-Ed é uma ideia tão incrível, sabe? Foi assustadora a primeira vez que eu entrei nos clubes TED-Ed, que eu passei de um lugar completamente monótono, sistemático, onde estava todo mundo só querendo dormir, e eu fui para um lugar onde estava todo mundo genuinamente explorando sua criatividade, falando o que queria falar, escrevendo o que queria escrever, sabe? Tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho, e nada mais justo do que pedir para os próprios alunos qual é a forma que eles querem ser criativos, sabe? Devem ter milhões de outros escritores que só estão esperando uma tarefazinha de português para fazer eles começarem a escrever, sabe? Entre passado, presente e futuro, eu escolho o futuro. O futuro onde vocês, educadores, usam essa habilidade tão especial que a gente tem para criar os novos heróis da humanidade do futuro. Porque nós, como humanidade e estudantes, dependemos profundamente disso. Muito obrigado e que tenham uma ótima tarde.